Sou Juliana, mandando um abraço para vocês neste período que nós estamos distantes, mas nós precisamos ficar perto e vamos aproveitar que nós temos esse recurso. Essa aula será postada no YouTube da escola, né? Na conta do YouTube da escola, e aí vocês terão acesso a todas as informações necessárias e também posso ativar os comentários para que a gente tire dúvida por lá. Beleza? Essa aula é endereçada aos meninos do 6º ano que estão estudando romance de aventura, certo? Então vamos começar aqui pontuando algumas situações, né? Alguns pontos que são necessários e essenciais para que a gente entenda como funciona, né, essa trama do romance de aventura. Sobretudo, é imprescindível que a gente lembre, né, do que nós estamos falando, do gênero romance. E, portanto, nós estamos falando de uma narrativa mais longa. E isso é uma característica principal desse gênero que nós estamos estudando. Então, como eu falei para vocês lá na live, ele não é um textinho curto, é sempre um texto mais longo e uma das maiores narrativas em prosa que a gente vai conhecer. No início desse bimestre, nós estudamos o gênero conto, que é uma narrativa que tem uma estrutura semelhante à do romance, em prosa também, só que, no entanto, ele é uma narrativa mais curta, né? Então, não se compara ao tamanho do romance. E aí, por isso, eu sempre falo para vocês que o número de páginas é muito maior do que o número de um conto, de uma novela ou de uma crônica, por exemplo, certo? E aí, esse gênero, ele é responsável por contar uma história ficcional. E o que isso quer dizer, Juliana? É uma história de ficção, ou seja, de que é uma história fantasiada, né, pensada por um autor que tem sempre uma tentativa de pintar um personagem principal, e esse personagem principal, ele é incumbido de uma tarefa. E aí ele precisa realizar essa tarefa até o final dessa narrativa. Eu sempre volto, né, e retorno muito àquele exemplo, o exemplo do Aladim. E aí ele é importante porque a gente tem um personagem principal, e esse personagem principal se envolve em muitas tramas de aventura, e ele vai em busca de realizar uma tarefa primeira, né? E aí o que ocorre? O Aladim é convocado, né, por um sultão, uma pessoa lá da região que tinha um poder aquisitivo acima do dele, e por conta disso ele foi realizar a sua tarefa, né, que era achar uma lâmpada mágica e conseguir fugir de dentro do lugar onde ele provavelmente ficaria preso, certo? E ele consegue realizar essa tarefa, né? Então isso é o protagonismo do personagem. O que essa palavra protagonista quer dizer? Que é um personagem que fica sempre em primeiro plano, certo? Ele está em primeiro plano e por isso ele está protagonizando a história. A gente pode lembrar de um outro personagem, por exemplo, que é muito famoso, que é o Robin Hood, né? O Robin Hood tem uma história famosinha, que é aquela história de roubar, né, tomar dos ricos para dar aos pobres. E ele é incumbido dessa tarefa, né, de organizar os assaltos, por exemplo, contra a coroa, né, as pessoas, os amigos do rei, ou ainda o próprio rei, o príncipe da região. E aí ele consegue, né, tomar dessas pessoas mais ricas o dinheiro que ele precisa dar aos pobres. Então, voltando aqui só um minutinho, para eu poder marcar para vocês o que é importante assinalar aqui dentro dessa estrutura do romance de aventura, certo? Então, vamos lá, ó, o gênero narrativo. Isso quer dizer que aqui, ó, há a presença de um narrador. Beleza? Por meio do qual é contada uma história ficcional, ou seja, essa história não é real. Ela é uma história de ficção, criada por um autor. E aí tem um personagem principal, e esse personagem principal nós chamamos de protagonista, beleza? E ele tem uma tarefa a ser realizada, né? Então ele tem que cumprir aqui uma ordem dos fatos. Ele precisa realizar a sua tarefa, ok? E esse protagonista, né, geralmente nós o chamamos de herói. Ele é o herói da história. E o herói é importante que a gente lembre que ele tem umas características muito particulares. Então, geralmente, ele é uma pessoa descolada, né, divertida, tem características de beleza, né, exuberância e todas essas coisas que vão se mostrando cheias de virtudes na história.
principalmente. E aí, se a gente pegar, por exemplo, a história de Robin Hood, a gente vai perceber que ele é cheio de virtude, né? Bondoso, caridoso, e ele é um homem corajoso porque ele vai à luta, etc e tal. E essa é uma característica principal do herói. E aí, ainda que nós estamos falando de herói, a gente pode pensar, por exemplo, nos heróis dos cinemas, dos filmes de aventura que a gente conhece hoje, como, por exemplo, Batman, certo? Que a gente conhece porque fica muito popular essa luta pelos direitos, né? Então, o Batman, ele se consagrou, né, como um herói, certo? De uma história. E aí vem as características, né? Um homem forte, um homem corajoso, etc e tal, dessas qualidades, né? Desses adjetivos que nós estamos atribuindo a ele. Ou, por exemplo, o Homem de Ferro, né? O Thor, que aparece nesses outros filmes que vocês conhecem. Beleza? E aí também tem um outro papel aqui que é muito importante, que é bem interessante, que é o papel do antagonista, certo? E além disso, nós temos um outro nome que a gente pode dar a ele, né? Às vezes, senhores, o antagonista, ele também é chamado e conhecido como o vilão da história. Por que vilão da história, Juliana? Porque ele tem características que não são essas mesmas características do protagonista, né? Do herói dessa história. E aí ele vem, às vezes, com características de crueldade, de uma aparência que não é tão bonita, né? E já que nós falávamos anteriormente do Batman, eu vou voltar e recuperar essa ideia para que a gente lembre de um personagem que também é da história do mesmo universo do Batman, que é um antagonista, nesse caso, um vilão, o Coringa, né? E aí o Coringa, ele representa essas coisas ruins, negativas, né? De que o herói, por exemplo, não apresentaria, certo, senhores? Então é importante que a gente marque uma diferença entre o que a gente está chamando aqui de protagonista e o que a gente está chamando de antagonista, certo? Então eu vou assinalar aqui de uma coisinha diferente para que a gente entenda bem legal isso aqui, ó. Que o protagonista e o antagonista, eles são tidos de uma forma diferente, certo? Então, eu vou assinalar aqui o protagonista como com a coisinha verde, que é para a gente entender que há uma diferença entre os dois, beleza? Ó, protagonista, verdezinho aqui, ó, herói, a gente precisa lembrar disso, e antagonista em vermelho, certo? Que é aquele ou aquilo que está contra o herói, né? Está se posicionando de outro lado do herói. Então, se eu posso, por exemplo, caracterizar o herói com adjetivos positivos, o antagonista eu vou caracterizar com adjetivos negativos, né? Características negativas, porque ele está sempre contra o herói. Então, a gente pode marcar assim como se fosse um versus, né? Esse xizinho que marca o versus, né? Então, seria Batman versus Coringa, né? Como é bem representado em algum desses filmes. Beleza? E ele pode ser um personagem ou um obstáculo a ser superado dentro da narrativa. Certo? E o romance, ele é marcado por um conflito central. E aí a gente já falou várias vezes, né? Inclusive quando nós estudamos o outro gênero, que foi o gênero conto, a gente entendeu que o conflito, ele é a parte do texto, né, que funciona como um gatilho para desenvolver o nosso clímax, né? O clímax que é a parte mais alta dessa narrativa. Então vamos pensar aqui como esse conflito central como um ponto, né, principal que vai engatilhar essa história para desenvolver essa narrativa, certo? Então, eu sempre gosto de usar aquele desenhozinho da montanha-russa, porque para mim ele é bem prático, né? Eu vou fazer aqui desse lado para a gente entender melhor como é que ficaria esse clímax, né? O que seria esse conflito. Então, a gente usa como uma montanha-russa que começa embaixo, e aí ela vai subindo, atinge o ponto mais alto e desce novamente, né? E aí vocês me perguntariam, Juliana, aonde está o conflito, né? O conflito estaria aqui, ó, nessa parte aqui
da narrativa, nessa partezinha aqui de baixo. Que eu tô testando, gente, esse material, né, de como eu estivesse nessa parte aqui, certo? Estivesse nessa parte inclinando, né, auxiliando nesse processo de subida. E aí o clímax, senhores, ele estaria nessa parte superior, né, aqui estaria o clímax, e aqui embaixo estaria o desfecho. E no início, né, a situação inicial de que a gente tanto fala. Então ele percorreria toda essa estrutura, né, de loop, né, uma tentativa de subir. Então ele se inicia com uma situação inicial, onde eu estou marcando aqui esse primeiro ponto, certo? Depois ele vai para onde está essa parte mais escura, amarela, seria o que eu estou chamando para vocês de conflito, né? Que é a parte que começa a iniciar a trama e subindo para o ponto de maior tensão da história, que é o clímax. E aí, depois do clímax, né, ele desce, a história vai descendo até encontrar o seu desfecho, certo? Então, o romance de aventura, ele é caracterizado por um conflito central. Isso não quer dizer que possam ser encontrados outros conflitos, né, dentro da narrativa, mas ele tem um conflito principal, né, e é isso que vai impulsionar a gente a conhecer o clímax, né, o momento de tensão da história, certo? E esse conflito, ele envolve um protagonista, né, o herói dessa história, e os demais personagens, né? Porém, o enredo pode conter outros conflitos, como já disse anteriormente, né? É caracterizado por vários personagens, o romance de aventura. Então, diferente de crônicas, que a gente vê pouquíssimos personagens, ou de contos, que a gente vê às vezes um ou dois personagens, esse gênero, romance de aventura, ele é cheio de personagens, né? Então ele vem com um protagonista, e aí depois vem um vilão, uma mocinha, certo? E tantos outros personagens que se envolvem, né, nessa narrativa a fim de caracterizar uma narrativa mais longa. Por isso que eu tô falando para vocês que geralmente o romance de aventura, por exemplo, é um texto mais longo, né? Então, lembrar do tamanho de Hobbit, do volume, né, de páginas de Hobbit, de Senhor dos Anéis e esses outros que a gente já falou em sala de aula, beleza? O ponto 4, né, que nós estamos aqui. O tempo e o espaço, né? Então, o tempo e o espaço, senhores, nessa narrativa, eles são geralmente imaginários, né? Então, diferente do conto que nós estudamos lá no início do bimestre, que tem um espaço terreno, o tempo cronológico, esse aqui vai apresentar um espaço já fantasioso, um espaço às vezes até de deuses e heróis, né? Que a gente já falou anteriormente também um pouco sobre isso. Ou, ao mesmo tempo, distantes da realidade do leitor. Porque pode ser que apareça um espaço terreno, certo? Um espaço terreno como, por exemplo, a Península Nórdica, ou ainda a Grécia, ou ainda a Inglaterra, né? Só que isso vai estar muito distante da gente porque vão ter personagens fantasiosos, né? Elementos fantásticos, e aí a gente não consegue compreender essa proximidade, né, com a nossa relação de vida, né, normal, do nosso dia a dia, da nossa rotina. Diferente dos causos, né, que nós lemos anteriormente e dos contos, né, populares também, que são totalmente próximos da nossa realidade, certo? Essa é uma diferença, né? Então, vou assinalar aqui que o tempo e o espaço, eles são imaginários, né? Isso é importante da gente lembrar. Ou distantes da realidade do leitor, ou seja, da nossa realidade. Do que nós estamos vivendo aqui agora, certo? Em sua narrativa, pode se identificar as seguintes partes, né? Como eu já disse para vocês, com esse desenho que eu fiz aqui do lado, que não ficou muito bom, né? Mas eu acho que ele representa bem um pouco sobre isso que a gente já falou anteriormente, que são os pontos, né, da narrativa. A situação inicial, o conflito, o clímax e o desfecho. Situação inicial, como a história se inicia, como aqui está tudo, né, normal, pacato, e aí subitamente ocorre um evento que vai impulsionar os grandes feitos, né, as grandes tensões da história,
que chama conflito, né? O evento que impulsiona esses feitos da história chama-se conflito. E o clímax, senhores, que é o ponto de maior tensão dessa história, né? Ele avança de modo que a gente se sinta nervoso pelos personagens, ou que a gente sinta toda a adrenalina que a história quer passar pra gente, porque nós estamos falando desse tipo de narrativa de aventura, né? Então a gente se sente tão apaixonado pela história, né? Esse ponto do clímax, que a gente começa a sentir os mesmos sentimentos que o próprio protagonista está vivenciando, certo? E o desfecho. O desfecho é a forma como essa história se termina, né? Como ela se finda.